Podemos vir para a tela agora. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pela Casa Assistencial Chico Xavier. É um prazer estar com todos vocês, acompanhando mais essa noite de atividades de nossa Casa Fraterna. Nós nos sentimos muito felizes de estar com todos que nos acompanham. Hoje nós estamos aqui na presença de nosso companheiro Vanderlei, de Sete Lagoas, né? Vanderlei, ele participa... A gente denomina ele ainda da Casa do Caminho, né? Só que hoje ele participa de tanta casa que a gente não pode falar de uma específica, né, Vanderlei? Mas conhecemos ele na Casa do Caminho e ele é o Vanderlei da Casa do Caminho para a gente ainda, né, Vanderlei? Sei. O nosso irmão Vanderlei, ele vai estar falando para a gente hoje sobre o tema o medo e suas consequências. E dentro desse tema aí, assim, com certeza, trazendo a abordagem evangélica, a abordagem aí, assim, né, para a gente estar trabalhando para domar, né, essas tendências em nosso interior. Antes de eu passar para o Vanderlei, eu queria só dar alguns recadinhos aqui. Gostaria de convidar a todos, né, que nos acompanham aí assim, para participar também dos nossos grupos de estudos, que a casa mantém todas as atividades de forma contínua, não encerramos nada, porém transformamos essas atividades para encontros online. Então, nós ainda estamos com os grupos de estudo toda terça-feira às 19h30, onde estamos estudando o Livro dos Médiuns, e todas as quintas-feiras, às 19 horas, onde nós fazemos o estudo do Novo Testamento, né? A gente tem que falar o Novo Testamento, que tem gente que confunde quando fala Evangelho com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o Novo Testamento, a Bíblia mesmo, né? E também, dando sequência na quinta-feira, estudamos também o Livro dos Espíritos. Então, é um prazer para a gente, qualquer um que quiser participar, não precisa necessariamente hoje ser da nossa cidade. Então, nós estamos aí com companheiros de outros municípios também acompanhando os nossos estudos, e isso está sendo muito gratificante para nós e para todos que participam, né? E queria também dar um recadinho para o pessoal aqui de Papagaios, que a Casa Assistencial Chico Xavier está participando, junto com a Prefeitura, a Câmara Municipal, as polícias militar e civil e as demais instituições religiosas da cidade, da campanha Quarentena Solidária. A campanha ela visa fazer uma arrecadação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene básica e produtos de limpeza que estão sendo destinadas a famílias que tiveram a condição financeira prejudicada por causa dessa questão da pandemia. Então, a gente está contando com o apoio ali da assistência social também da cidade de Papagaios. Então, estamos recebendo muitos pedidos, todos estão sendo filtrados com assistência para que a gente possa garantir uma distribuição justa de tudo que for arrecadado. Então, quem quiser colaborar, gente, pode solicitar pela página da casa, pelo WhatsApp dos frequentadores. A Polícia Militar disponibilizou o 190 também, que aí é só ligar, que a gente vai estar coletando nas residências, quem quiser ajudar com alguma doação. Então, a gente tem muitos meios aí, assim, para quem quiser ajudar. E eu vou afirmar aqui que também na cidade estamos com muitas pessoas passando necessidade. Às vezes nós ficamos no conforto de nossos lares, não estamos observando o quanto que está tendo, mas está sim, gente. O governo está dando um auxílio emergencial, mas mesmo assim muitas pessoas tiveram um desfalque muito grande na sua renda e consequentemente está impactando as suas vidas. A campanha então está visando ajudar neste sentido, tá bom? Esses eram os recadinhos que eu queria dar hoje. Então, gente, para que a gente possamos começar ativamente a nossa reflexão da noite, né, com o Vanderlei, eu vou convidar a todos para que nós possamos fazer uma prece inicial, pedindo a Jesus para abençoar estes nossos momentos. Então, neste momento, eu convido a todos
para que possamos trazer o Mestre Jesus em nossas mentes, cada um plasmando da forma que eles acharem que Jesus tem, para que nós possamos, em nosso coração, gerar os sentimentos necessários para nos aproximar dele. Nesta vibração positiva, iremos rogar a ele que abençoe esta noite e que em cada ponto que um coração esteja conectado conosco, possa se acender uma luz, direcionando inúmeras almas para este momento, para este banquete espiritual. Pedimos à espiritualidade amiga que abençoe o nosso irmão Vanderlei, pela sua boa vontade e disponibilidade de estar passando a reflexão desta noite e assim nos levar a refletir sobre as nossas vidas, sobre o Evangelho, sobre o nosso papel e principalmente sobre o medo e os transtornos que ele traz em nossas vidas. Que todos nós estejamos com a bênção de Jesus e possamos dar início às atividades desta noite. Assim seja. Assim seja. Então agora eu vou deixar o Vanderlei à vontade, vou estar saindo. Vanderlei, obrigado. Quando estiver encerrando, eu retorno aqui assim para a gente encerrarmos juntos, tá bom? Ok. Fique à vontade. Tá bom. Muito boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. E como já anunciou aí o nosso companheiro Davi, nosso tema da noite é o medo e suas consequências. E para a gente fazer aí essa nossa conversa, né, buscando até mesmo a reflexão em torno desse tema tão importante, né, nos dias de hoje, das nossas vidas, mas é claro que pensando também que é um tema que abrange, né, todos os momentos. Mas esse agora que a gente está vivendo, eu acredito que mais em especial, não é? Medo, todos nós estamos passando, né? Todos nós estamos aí na expectativa. Mas, enfim, que se alguém quiser participar, fazer pergunta, né? Dar a sua sugestão, contribuição, pode lançar aí para a gente no chat aí. Na medida do possível, a gente responde as perguntas ou fala até mesmo as sugestões aí. Né? E desde já agradecendo, gente, essa oportunidade de estarmos reunidos. E lembrando, né, gente, todas as nossas grandes dificuldades, elas passam. E esse momento não é diferente. Ele vai passar e logo, logo nós estaremos juntos aí novamente. Gente, para começarmos a falar desse nosso tema, eu gostaria de trazer aqui a narrativa de um fato ocorrido na cidade de Paris, no século XVI. Eu vou fazer a leitura, tá? Depois a gente vai fazer as nossas considerações em torno desse fato. Então, peço licença a vocês para mim fazer a leitura. Espalhara-se na cidade notícia alarmante. Alastrava-se um surto variólico de enormes proporções. A terrível moléstia trazida à Europa pelos sarracenos no século VI era, então, o terror das cidades populosas. Em poucos dias, no entanto, a população experimentava os penosos efeitos da epidemia fulminante. Ninguém mais se preocupava com os jogos da pela, da malha ou da argola. Véu espesso de sinistras apreensões cobriu a coletividade de um dia para o outro. A universidade tomava medidas extremas em face do imprevisto. Ninguém mais se atrevia aos passeios da barca no Sena. A polícia desenvolvia medidas enérgicas com a colaboração da universidade, mas
dado ao terror que se instalara no ânimo popular, agravaram-se o descuido e a indiferença pelos doentes, o que fazia aumentar o obituário de 20% e 30%, em vez de 10%, como em outras vezes em epidemias anteriores. Bem, gente, o fato que eu gostaria de narrar, né, que é esse fato aí, ele está narrado para a gente pelo o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Renúncia. O Emmanuel está narrando para a gente ali esse momento em que Paris estava vivenciando essa epidemia que era conhecida como a varíola negra. Bom, tem 2 pontos aqui que eu gostaria que a gente falasse aqui, porque são 2 pontos importantes e que chamam a atenção nesta narrativa de Emmanuel. O primeiro ponto dessa narrativa de Emmanuel é exatamente como que a cidade de Roma ali, a cidade de Paris, ela perdeu ali o foco, né, daquelas atividades, das atividades de lazer, da universidade, né, como que o foco ficou completamente voltado para a epidemia. Então, esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de levantar. O segundo ponto é com relação ao medo. Se a gente prestou bastante atenção na narrativa, nós vamos ver que o medo, ele foi o fator agravante da epidemia que Paris estava vivenciando. Pelo fato da população estar com muito medo, agravou-se e ainda aumentou o número do obituário ali. Então, são esses 2 pontos nesta narrativa que eu gostaria de trazer aqui, e também são 2 pontos que nós vamos ver a partir da nossa conversa aqui hoje, que eles estão interligados. É o foco que nós damos nas situações, nas experiências que nós vivenciamos e o medo, tá? Então, e depois dessa narrativa, né, dito isto, eu gostaria de deixar aqui claro um outro ponto aqui, gente. O medo, ele tem uma importância muito grande na nossa vida, gente. Então, não vamos pensar assim, eu vou acabar com o meu medo. Não acabamos, isso não existe, tá? O medo, ele é uma emoção necessária para nós. O que nós vamos fazer, em verdade, é direcionar esse medo, controlar esse medo, tratar esse medo. Então, nós vamos falar hoje, então, aí do medo e suas consequências. A nossa conversa hoje tem base no versículo 25, do capítulo 25 do evangelista Mateus. Nesse capítulo, o Jesus está narrando ali para a gente a chamada parábola dos talentos. Para quem não conhece a parábola, nós vamos falar aí um pouquinho dessa parábola. Para quem já conhece, né, só para relembrar qual que é a história da parábola. Mas esta parábola é a parábola que o Senhor chama 3 servos seus. Esse senhor, ele vai viajar para um local distante do seu país e antes dele viajar, ele vai entregar os seus bens para esses 3 servos. E ele então vai dividir esses bens. Para um, ele vai dar 5 talentos. Para outro, ele vai dar 2 talentos. E para o último, ele vai dar 1 talento. E na parábola, nós temos uma coisa aqui que é certeira, gente. Esse senhor, dono desses bens, ele vai partir, ele vai viajar, mas haverá ali uma prestação de contas. Ele vai voltar e vai ter, então, uma prestação de contas.
Quando esse senhor ele volta para fazer a prestação das contas, você tem o primeiro servo, que recebeu 5 talentos, que devolve para ele 10. Ele pegou 5 talentos e trabalhou, movimentou aqueles talentos, e dali ele dobrou os 5 talentos. O segundo servo, da mesma forma que o primeiro, movimenta aqueles talentos e dobra aqueles talentos. Então, ele recebeu 2, ele devolve 4. Mas o terceiro servo, que é o servo que recebeu 1 talento, ele enterra o talento do Senhor. E aí, na prestação de contas, ele vai dizer: Senhor, me destes 1 talento, aqui está, toma o que é teu. Então, ele recebeu 1 talento, está devolvendo 1 talento. Agora, qual que é o motivo, né? Qual que é a razão que levou esse servo a enterrar esse talento? É o medo, gente. O texto, né, de Mateus lá, ele vai dizer para a gente lá: e temendo, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então, a gente vai perceber aí que o fato dele ter enterrado esse talento, a base, né, vamos assim dizer, dele ter enterrado, foi o medo. E é exatamente nesse ponto, né, que nós vamos trabalhar aí dentro desta parábola que Jesus está narrando. Nós vamos trazer aqui o Emmanuel falando para a gente, na mensagem intitulada Tendo Medo, né, dentro deste versículo, com relação ao medo. E então, assim, a gente começa a nossa conversa falando do medo de uma forma geral, tá? Vamos entender um pouquinho a parábola, né? Porque se é uma parábola, nós temos elementos aqui que tem uma simbologia. Para começar, a gente fala desse senhor que distribuiu esses bens. Esse senhor é a simbologia, é a representação de Deus, né, gente? Deus, porque ele detém todos os bens. E ele que é o dono de todas as coisas. E nós somos os servos. Nós somos os servos. Então Deus vai distribuindo esses bens entre os servos. Agora, atenção. Por que um recebe 5, um recebe 2, o outro recebe 1? Por quê, né? Porque cada um recebe de acordo com a sua capacidade. Cada um ali recebeu de acordo com a capacidade. O quanto ele conseguiria lidar com aqueles bens. Então, por isso que um recebe 5, outro recebe 2 e outro recebe 1. E aí fica claro para a gente, né, dentro das nossas vidas, como é que nós vivenciamos e recebemos as nossas experiências. As experiências que chegam para mim, as experiências que chegam para cada um de nós, são diferentes e são diversas. Cada experiência de acordo com a nossa capacidade. E aí a gente vai pegar, então, esse servo que enterrou o talento e vamos falar desse medo dele. Então, vamos fazer a leitura da mensagem de Emmanuel. Eu não vou fazer, gente, a leitura de toda a mensagem, só alguns trechos que nos interessam para a gente fazer o debate aqui do nosso tema. Mas aí fica a sugestão para fazermos a leitura completa depois. Então, vamos lá, vou colocar o próximo slide aqui. Vocês vão perceber aí que a mensagem está no livro Fonte Viva, é o capítulo 132, intitulada Tendo Medo. Então, Emmanuel vai iniciar para a gente dizendo: na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso que o infelicita.
recebera mais reduzidas possibilidades de ganho, afinal de contas, foi o que recebeu um talento, né? Então, ele recebeu mais reduzidas possibilidades de ganho. Contara apenas com um talento e temera lutar para valorizá-lo. E aí, o medo, né? Da mesma maneira que aconteceu com o servo vigilante da parábola, assim acontece conosco. Há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação. Mais um slide, só para a gente fazer os nossos comentários aqui, né? Então, aqui o Emmanuel vai pontuar para a gente aqui os medos, né? Medo de trabalhar. Medo de trabalhar, ele é, na verdade, como que nós apresentamos as nossas capacidades na vida, né? Nossas habilidades. Habilidades que a gente já tem, e aí vai ser colocada em prova em uma operação de trabalho, ou então capacidades que a gente vai adquirir quando surge a oportunidade de um novo trabalho. Então vem aí esse medo, né? Medo de servir. O medo de servir, ele está diretamente ligado aí à nossa capacidade de nos expormos, né? Porque você servir é você se expor. Como que você vai atender à necessidade do outro, né? E como que você vai trabalhar a sua capacidade de servir. Medo de fazer amigos. Fazer amigos é outra forma de exposição que a gente tem, né? Porque você fazer amigos é você abrir-se, né, para as pessoas com quem você está buscando amizade. Então, o medo de fazer amigos, medo de desapontar. Medo de desapontar, ele diz com respeito ao nosso orgulho, nossa vaidade, né? Medo de sofrer. Medo de sofrer, muitas das vezes, somos nós com medo das nossas próprias responsabilidades, né, gente? Porque quando a gente pensa em sofrimento, nós estamos falando de aflições pelas quais nós passamos, mas essas aflições têm uma justiça divina por trás. Isso quer dizer que há uma responsabilidade nossa nesse momento de sofrimento. Medo da incompreensão, que é aquele medo de você expor uma ideia, de você trazer uma sugestão e ser incompreendido. É um medo ali, está mais ligado, né, à reprovação da minha ideia, à reprovação da minha sugestão. Então, o medo da incompreensão. Medo da alegria. Medo da alegria na verdade, está ligado com a culpa, gente. Culpabilidade. Quando a gente tem culpa, né, a gente tem medo de ser feliz. Porque nós achamos que nós não somos dignos de ser feliz. Então, a gente começa a sabotar a nossa felicidade. A gente está numa família ali, né, com tudo acontecendo de bom ali, e a gente começa a sabotar aquela felicidade, aquela alegria, por medo. Por quê? Porque a gente não se acha digno daquela alegria, daquela felicidade. E, por fim, o medo da dor. O medo da dor aqui também, gente, está ligado à nossa fuga da nossa responsabilidade. Porque dor é reeducação do espírito. Não é? Você está passando por um momento de dor agora, porque é necessário que você reveja, diante daquele momento de dor, diante daquela situação de dor, o que é preciso mudar, o que é preciso reeducar. Então, aí o Emmanuel traz aí para a gente, de uma forma geral,
esses medos, né? E aí, os medos, trazendo para a gente, né, exatamente as consequências. Quando nós ficamos presos, né, aos nossos medos, sejam eles quais forem, né? E aí o Emmanuel vai trazer aqui para a gente uma figura de linguagem, né? Ele fala assim: alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. As sensitivas humanas, né? Aliás, a sensitiva, né? Para quem não conhece aí, é aquela plantinha, gente, que você toca nela, né? Ela se fecha todo. Aquela sensitiva. E o Emmanuel está trazendo essa figura aqui, mostrando para a gente assim, sensitivas humanas, porque tem dificuldade de lidar com as pessoas, de lidar com as situações, e aí você aproxima dela, ela se fecha, né? Então, age como essa sensitiva humana, se fecha para tudo, com medo de tudo, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência, que é exatamente essa ação desse servo que enterrou o talento. Por que ele enterrou o talento? Ficou com medo. Não teve, né, um mínimo esforço para que os seus talentos ali, eles pudessem ser multiplicados, né? Eles pudessem ser colocados à prova dentro daquela existência, dentro daquelas experiências que ele foi colocado, né? Que nós somos colocados. Então, na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Então, gente, o Emmanuel está trazendo aqui para a gente essa figura, né, desse servo representando todos e cada um de nós, quando a gente entra nessa linha de medo. Quando eu fico com medo de atuar na vida, quando eu fico com medo, né, de vivenciar as experiências que foram trazidas para mim. Então, o medo ali, ele é aquele fator que nos impede de avançar. Nós paralisamos, né? Eu vou colocar mais um slide aqui, só para a gente dar continuidade aqui no nosso raciocínio, né? Então, o medo, o resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir espontaneamente. Por quê? Pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor, né, do medo que nos envolve. Então, vamos voltar lá no início da nossa conversa, quando nós falamos de Paris vivenciando aquela epidemia. Quem que estava ditando a regra ali era essa esfera de medo que envolveu. Então, o resultado dele ali foi essa perda, né, do poder de pensar e agir espontaneamente. Então, você passa a vivenciar de acordo com o que aquela atmosfera, né, aquele medo vai definindo para a gente. Né? Então, é assim, quando você lê essa narrativa de Emmanuel lá, você percebe, né, as atividades de lazer, né, os jogos, a universidade, parou tudo. Aquele foco ali se perdeu, os passeios no Rio Sena, né, ninguém mais fazia. Por quê? Porque estava completamente focado na epidemia. Então, perdeu-se ali o poder de pensar e agir espontaneamente. Quem está ditando as regras das experiências? O medo. O medo. E aí a gente fala aqui, esse outro elemento que nós falamos lá no início, que é o nosso foco, né? O nosso foco. E aí a gente alia o nosso medo ao foco.
Só lembrando aqui, gente, que esse trecho aqui, ele foi extraído do livro As Dores da Alma, né? É um livro que é psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Então, você tem essa página lá, Medo, né? E daí, dele que foi extraída aí essa orientação. Então, seguindo aqui no nosso raciocínio, né? Falando agora do medo e o foco, nós temos, então, o foco, e tem uma imagem, né, para a gente poder representar, falar um pouquinho desse foco, que imagina você aí, num local completamente escuro, tá tudo escuro. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar uma lanterna e vai acender essa lanterna. Então, quando a gente acende essa lanterna nesse local completamente escuro, a gente vai direcionar essa lanterna, né, para aonde nós queremos ir. A gente vai apontar a lanterna para o caminho que eu preciso seguir. Então, seu foco, né, você vai direcionando ele. Aponta para aqui, não, o caminho não é aqui. Aponta para lá, não, o caminho não é aqui. É aqui, o caminho é aqui. Então, você coloca o foco naquele caminho que você vai seguir. É onde você estará sendo guiado. E aí o Hamed, né, vai dizer para a gente, focalizar com a lanterna de nossas atenções os lugares, as pessoas, os fatos, os eventos e as coisas em geral, significa que estaremos enfatizando para nós mesmos o que queremos que a vida nos mostre e nos forneça. Então, se o nosso foco hoje, ele está voltado para a epidemia, é isso que você está mostrando para o mundo, e é isso que o mundo vai fornecer para você. Então, pensa que nesse momento hoje, gente, é interessante que o nosso foco ele não esteja tão ligado na questão da epidemia. É claro, gente, que tem que ser dado a devida importância? Tem. Mas nós não precisamos de ficar o tempo todo, né, 24 horas, focados naquilo ali. Gente, afinal de contas, a vida continua. Nossa vida continua. Ainda que hoje nós somos convidados a ficar dentro de casa, mas mesmo dentro de casa, quantas atividades nós podemos fazer sem ficarmos totalmente focados nessa questão negativa da epidemia? Né? Quantas atividades positivas, alegres nós podemos fazer? Ainda mais hoje, estando dentro de casa, né, com a família, com os filhos. Porque na nossa correria antes, né, talvez a gente não tinha esse tempo que a gente tem hoje com a família. Talvez a gente não tinha esse tempo de sentar com os nossos entes queridos, ter um diálogo mais tranquilo, né? Ter um diálogo olho no olho. E às vezes também a gente precisa de pensar até no diálogo de eu para comigo mesmo. E quando a gente está naquela correria nossa, né? Sai cedo, vai para o trabalho e fica naquela correria do trabalho o dia inteiro, chega, tem atividade à noite, sai e volta. A gente não tem tempo nem de encontrar conosco, né? Falta até mesmo esse tempo da gente ficar conosco. Então, tá aí a grande oportunidade, não é? A grande oportunidade. Então, fica aí, né, esta orientação para a gente, sabe? Que o nosso foco, né, ele não esteja voltado só para essas questões, gente. Vamos abrir, né, o nosso foco para questões mais positivas, mais alegres, né? Vamos avançar mais um slide aqui. E esse slide aqui agora, gente,
falando das experiências que nós vivenciamos. Né? O que representa para a gente as experiências vivenciadas? São oportunidades. Não importa, né, gente, se você pensar em experiência negativa ou experiência positiva, todas elas vão trazer para a gente ali grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Então, o Hamed vai dizer para a gente, nas oportunidades de crescimento que nos oferecem nossas experiências, temos a possibilidade de validar e potencializar determinadas crenças e conceitos que poderão nos desestruturar psiquicamente. Então, veja bem, o Hamed está falando para a gente aqui dessa questão do medo, né, diante das nossas experiências. Então, as oportunidades que nós temos nas nossas experiências, elas são oportunidades de crescimento e ali nós temos toda uma possibilidade de validar e de potencializar determinadas crenças e conceitos que poderão desestruturar a gente psiquicamente, levando-nos a uma hipnose mental. Vamos entender isso aqui antes da gente avançar. Pensa aí, por exemplo, vamos supor, né, hipoteticamente, que nós temos medo de cachorro. Tem medo de cachorro, né? Você vê um cachorro na rua, bate o medo. Então, qual que é o nosso conceito que a gente tem do cachorro? Que o cachorro, ele é mau, que o cachorro é brabo, que o cachorro morde, que o cachorro vai me fazer mal. Então, esse é o conceito que eu tenho. E quando eu tenho a oportunidade de encontrar ali com um cachorro na rua, né, está ali a minha possibilidade de crescimento. A minha oportunidade. Ou de validar esse conceito que eu tenho, de potencializar ele mais ainda, ou então, gente, de eu ser capaz de olhar por um outro viés. Eu conseguir mudar esse conceito. É claro, né, gente? Não é coisa que a gente faz da noite para o dia. É um trabalho que a gente vai fazendo assim, paulatinamente, devagar. Mas é preciso a gente começar. Então, se a gente começa a mudar o nosso conceito, né, aquele conceito que nós trazemos preso ali, provavelmente essa oportunidade vai ser nos oferecida ali um crescimento positivo. E aí, antes da gente avançar no slide, vamos voltar de novo naquela questão que eu falei do medo como sendo importante na nossa vida, né? A gente não acaba com essa emoção medo. Ela tem uma importância tremenda na nossa vida. Agora, quando a gente fala do medo, né, gente? A emoção medo, ela traz, de uma forma geral, 3 tipos de respostas que nós damos para o medo. Primeira, luta, no sentido de enfrentar aquele medo. Não é luta de sair brigando, né, gente? Mas é a luta de enfrentamento, você enfrentar esse medo. Segunda resposta da emoção medo é fuga. Você foge daquele elemento que causa medo. Né? Se o elemento é o cachorro, você sai correndo. Né? É fuga. E o terceiro elemento é a paralisia. Você não faz nada. Fica paralisado diante da situação. Agora, nenhum dos 3 são extremamente positivos ou extremamente negativos. Cada um é uma resposta que eu, enquanto o indivíduo ou pensante consciente, eu tenho que analisar e saber qual a resposta que você vai dar aqui nesse momento. Enfrentar, lutar ou fugir ou paralisar. Até mesmo a paralisia, gente, ela é positiva. Pensa aí na natureza, né? A natureza, ela dá esse exemplo pra gente, né? O animal, diante de um perigo que finge de morto. Paralisou. Fingiu de morto.
E, na maioria das vezes, funciona, né? O predador chega ali, ele está fingindo de morto, ele vai embora. Viveu mais um dia para contar a história. Então, nem a paralisia, ela é totalmente negativa. Mas essas respostas, elas dependem da gente analisar a situação e o momento. Não é? Então, a pergunta que fica, né, gente? A pergunta que fica é como que a gente vai dar essa resposta, né? Como que a gente vai dar essa resposta? Então, eu estou avançando aqui mais um slide e a gente vai falar um pouquinho das consequências e depois a gente vai trazer como que nós atuamos com essas respostas. Quando que a gente luta, quando que a gente foge, quando que a gente paralisa. Mas as consequências do medo, porque aí a gente vai entender as nossas respostas. Então, primeira consequência do medo. Ancorados, presos, né, pelo medo e pela desconfiança, criamos resistências, obstáculos e tropeços que nos impedem de avançar. Tá? A primeira consequência do medo é a gente ficar impedido de avançar. Pensa lá no servo que enterrou o talento. Poderia ter pegado aquela moedinha ali e movimentado ela, né, aquele talento dele, movimentado ele e fazer aquilo dobrar de valor. Mas o medo impediu ele de avançar, paralisou. Segunda consequência, passamos então a não viver novas experiências. Não nos permitimos vivenciar novas experiências. Não receber novos pensamentos. Não fazer novas amizades. Como consequência, estacionando e dificultando a nossa caminhada e progresso íntimo. Então, o maior prejudicado sou eu. Né? Porque aí a dificuldade, né? O estacionar aí é comigo, né? É comigo. Então, as sensações do medo sobrecarregam os chakras do plexo solar e do cardíaco, provocando quase sempre um vácuo no estômago e um descontrole nas batidas do coração. Mas isso aí, né, gente, são as nossas reações físicas diante ou como consequência do nosso medo. E tudo isso aqui, até que nós falamos até aqui agora, tudo muito bonito, tudo muito filosófico. Mas agora, nós precisamos de saber exatamente como lidar com essa situação. Como modificar esse quadro? Como que a gente modifica esse quadro? E aqui vem essa resposta que nós estávamos falando, né? Minutos antes aí. Se estivéssemos centrados em nós mesmos, não seríamos afetados por nenhum acontecimento de maneira tão desgastante. Nosso centro não é nossa mente, nem nossos sentimentos e emoções, mas é, em verdade, nossa alma, essência divina por meio da qual testemunhamos tudo o que ocorre dentro e fora de nós. Então pensa, gente, quando nós estamos lidando conosco, com emoções, com situações, e quando esse lidar comigo é um lidar consciente, porque eu me conheço, eu sei as minhas reações, eu sei as minhas respostas, né? Mas isso é quando eu me conheço, quando eu paro de fugir de mim mesmo. Por isso que o Hamed vai dizer ali pra gente se estivéssemos centrados em nós mesmos.
mas centrados em nós mesmos, falando da nossa condição espiritual. Eu, espírito. Então, vamos avançar aqui no slide mais um pouquinho. Cada um vê o universo das coisas pelo que é. Vemos o mundo e as criaturas segundo o nível da consciência em que vivemos. Quanto maior esse nível, mais estaremos centrados e vivendo estáveis e tranquilos. Quanto menor o nível de consciência, mais teremos um juízo primário, né, um juízo imaturo de tudo e uma estreita visão dos fatos e das pessoas. Então, por que você desespera-se diante de uma situação? Por que você tem uma resposta negativa, né, diante de determinada situação que você vive? O nível de consciência está pequeno, baixo. Né? É assim, gente, que a gente às vezes dá uma má resposta ou fala alguma coisa assim de sopetão e depois você fala assim, nossa, falei sem pensar, né? Mas quando eu ainda estou agindo nessa condição, é porque o meu nível de consciência de mim mesmo é um nível ainda pequeno, né? Está num nível menor. Porque cada vez que eu vou tendo consciência quem eu sou, como eu ajo, como eu reajo, maior será, né? Eu estar centrado em mim mesmo. Por isso que o Hamed vai dizer vivendo estável e tranquilo. Porque, diferentemente da situação anterior, você começa a ter maior serenidade diante das situações e das coisas que acontecem. Avançando, então, mais um pouquinho aqui, nós vamos falar da nossa geografia interna. Porque isso quer dizer o quê, né? Desvendar gradativamente nossa geografia interna, que quer dizer nosso próprio padrão de carências e medos. Proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. Então, pensa que essa autoanálise, né? Que seria interessante a gente fazer todos os dias das nossas vidas, né? Fazer essa autoanálise, conhecendo ali quais são os padrões de carência que eu tenho, quais os medos. Cada vez que eu vou fazendo esse exercício, eu estou proporcionando uma base sólida de autoconfiança. E aí, as coisas ignoradas geram mais medo do que as conhecidas. Não é? Você pensa, por exemplo, por que você tem medo de cachorro? Por que um tem medo e o outro não tem medo? Dentro daquele ponto, daquela situação, alguma coisa que está sendo ignorada por você, que não é ignorada pelo outro. Então, por você ignorar aquele ponto, gera mais medo. Mas a partir do momento que você conhece, aquele medo se dissipa. E a gente ignorar determinadas situações que são as alavancas, né, dos nossos medos, elas não ajudam em nada, gente. Você ficar ignorando o medo. Eu até coloquei aqui, para mim não esquecer, a metáfora da avestruz, né? A metáfora da avestruz, ela nos ajuda a compreender essa questão da gente fugir do medo, né? Porque quando a gente pensa na metáfora da avestruz, é o seguinte, a avestruz, quando ela está com medo, o primeiro buraco que ela acha, ela enfia a cabeça. Mas, vejam bem, a avestruz é uma das maiores aves, né, do nosso reino aí, animal. Então, aquele fato dela enterrar a cabeça ali naquele buraco, não faz diferença nenhuma, gente. Vocês entenderam? Então, e nós agimos, né, tentamos fazer do mesmo jeito
quando a gente nega certas realidades da nossa natureza. Porque você saber que você tem determinados medos, né? E nós sabemos aonde estão os nossos medos, aonde que estão ali, né? Aquelas coisas que pegam. Mas deixar de ignorá-las, procurar percebê-las e procurar trabalhar em cima delas. E é aí que a gente trabalha o momento de lutar, o momento de fugir, o momento de paralisar. Com bom senso, né? Com consciência. Eu gosto muito de falar nos nossos estudos do Evangelho, né? Porque nós temos lá o filósofo Zeca Pagodinho, que fala conosco, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E eu falo para vocês, né? Eu não, a espiritualidade fala para nós, não faz isso não. Não deixa a vida te levar. Seja você consciente da sua vida, dessa jornada que você está experimentando. Essa consciência é que nos traz cada vez mais autoconfiança, base sólida. Então, dando continuidade dentro desse nosso tema, né? Aprendendo. Só um minutinho, gente, eu tirei o slide aqui.
Pessoal, travou aí? Beleza, voltamos aí. Bom, eu ia trazer aqui um slide aqui, mas na verdade, assim, só para a gente finalizar aí esse tema aí que a gente está trabalhando, falando, gente, da nossa capacidade, né, de aprender a focalizar e desfocalizar. Lembrando que a gente conversou aí com relação ao foco que a gente dá, né, e o medo, né? Esses dois aí estão ligados, né? Então, a gente aprender a focalizar e desfocalizar nossas crises, traumas, medos, perdas e dificuldades, bem como os acontecimentos desastrosos do cotidiano, dando-lhes devida importância e regulando o tempo necessário. Então, pense que a gente não pode ignorar uma situação como essa que estamos vivenciando hoje. Não é isso, mas é dar a devida importância, regulando o tempo necessário, a fim de que a gente consiga analisar ali proveitosamente. Fez isso? Bora, gente, a vida continua, né? Vamos vivenciar as nossas experiências positivas na vida. Então, assim, nós teremos metas adequadas e seguras que nos favorecerão sempre o nosso progresso espiritual. Então, gente, fica aí esta reflexão aí pra gente, falando aí do nosso medo. Medo, a gente não acaba com ele, gente. O medo é bom pra gente. É bom. A gente só precisa saber lidar com esse medo. A gente só precisa direcionar bem esse nosso medo. Esse momento que a gente está vivenciando hoje não é diferente de outras situações que nós já vivenciamos. E nós precisamos de vivenciar aí como essa grande oportunidade que nós estamos tendo aí na nossa vida hoje. As consequências desse medo, quando nós não sabemos lidar com ele, é o travamento, né? É a gente ficar paralisado dentro do nosso processo evolutivo. Então, não vamos fazer como aquele servo que recebeu um talento. Enterra talento. Não enterra. Movimenta o seu talento. Vive as experiências. E vive da forma positiva. Né? Vive da melhor forma que você puder viver. E assim a gente vai lidando com os nossos medos, né? E a gente vai avançando cada vez mais naquela linha das nossas experiências conscientes dentro do nosso processo evolutivo. Gente, muito obrigado a todos vocês, né? Nós queremos deixar aí o nosso boa noite a todos, né, que participaram aí, agradecer a vocês a paciência aí conosco e vamos aí viver essas nossas experiências mais positivo possível, e lembrarmos sempre, né, gente, o Evangelho de Jesus, essa luz que ilumina essa nossa jornada aí, nesse momento tão difícil que a gente está passando. Então, eu vou fazer aqui a prece inicial, a prece final, né, quero dizer, e fica aí o meu muito boa noite para todos. Obrigado aí, Davi, pela oportunidade, obrigado aí essa comunidade maravilhosa aí de papagaios. Então, eu vou fazer aqui a nossa prece e, mais uma vez, obrigado a todos. Vamos agradecer ao Mestre amado Jesus, vamos agradecer à espiritualidade amiga, a Deus, nosso Pai de infinita bondade, misericórdia, que nos proporcionou aí essa noite de reflexões, e que todos e cada um de nós possamos levar para as nossas vidas e buscarmos vivenciar e experimentar essa vida da forma mais positiva possível. E que nós possamos, nesse momento de prece que nós estamos
unidos agora, elevar os nossos pensamentos e direcionar as nossas energias para os nossos irmãos que se encontram em grandes necessidades, nossos irmãos que se encontram hospitalizados, nossos irmãos que se encontram nas ruas, nas creches, nas penitenciárias, e que todos eles possam receber esse alento, esse consolo. E agradecidos estamos por mais esta grande oportunidade. Boa noite a todos, muito obrigado, Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Davi, muito obrigado. Boa noite.